A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Deus abençoe as vossas vidas. Aqui quem fala é o presbítero irmão Vantuir, mais uma vez juntinho com você, para fazermos a leitura da palavra de Deus e sermos abençoados através dela. Para você que está chegando agora neste canal, um forte abraço, muito bem-vindo de todos do canal. Saiba que você agora faz parte de um círculo de oração poderosíssimo, do qual nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o cabeça. Eu quero agradecer a você, meu amado irmão, que está junto com a gente aí, querido. Já fazem mais ou menos 12 dias que eu não consigo gravar, né? Se vocês observarem, a minha voz ainda está um pouco ruim. Estive com problema de garganta, gripado, né? Então não consegui gravar. Mas estou aqui, meus amados, de volta com você para fazermos essa gravação, amém? Na bênção de Deus. Nós paramos na época no capítulo 5 e hoje nós vamos ler capítulo 6 de Juízes, aonde vai falar da opressão dos medianitas. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos medianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os medianitas e os amalequitas, como também o povo do Oriente, subiam contra eles, e contra eles se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelha, nem boi, nem jumento. Pois subiam com o seu gado, e tendas, e vinham com gafanhotos, e também multidão, que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamando ao Senhor por causa dos medianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhe disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão. Eu vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiram. E os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. O chamado de Gideão. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bizerita. Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura, não te virei eu? Não te enviarei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu,
como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da minha casa, da casa de meu pai. Tomou-lhe o Senhor, já que estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dai-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte, e traga minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito, e bolos asmos, e um efa de farinha. A carne pôs num cesto, e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até abaixo do carvalho. Ele os apresentou. Porém, o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha, e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e lhe chamou de O Senhor é Paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos Ebezeritas. Gideão destrói o altar de Baal. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedras, e toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe os dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, de madrugada os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derrubado, e o poste ídolo que estava junto dele cortado, e o referindo segundo boi for oferecido no altar edificado. E um dos outros diziam: quem fez isto? E perguntando e inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez estas coisas. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: leva para fora teu filho, para que morra. Pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contendareis vós por Baal? Livrar-o-eis vós? Qualquer por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus que por si mesmo contendas, pois derrubaram o seu altar. Naquele dia Gideão passou a ser chamado Jerubal por Jerubal,
Porque foi dito: Baal contenda contra ele, pois ele derrubou o seu altar. E todos os medianitas, os amalequitas e povos do Oriente se ajuntaram e passaram a se acamparam no vale de Jireel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a Rabate. E os ebzeritas se ajuntaram após eles. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. Enviou ainda mensageiros a Aser e a Zebulon e a Naftali, e saíram para encontrar-se com ele. Disse Gideão a Deus: Se hás de livrar a Israel por meu intermédio, como dissestes, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o carvalho estiver somente nela, se o orvalho estiver somente nela, e secar a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como dissestes. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho, dela espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão: Não se acenda contra mim a tua ira? Se ainda fala só esta vez, rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca, e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor havia orvalho. Amém, meus amados e queridos irmãos. Estou com um pouquinho de dificuldade ainda para ler, mas estamos aqui, né? Acredito que deu para ouvir bem, né, meus amados? E aqui a gente lê uma história bem conhecida, a história de Gideão, que se achava o menor da sua casa. E foi com o menor da sua casa que Deus livrou Israel. Foi com o menor da sua casa que Deus levantou para que Israel recebesse a mensagem do Senhor e entendesse que só na presença de Deus somos capazes de vencer a batalha. Só com a presença de Deus, somente permanecendo em seus caminhos, somente fazendo a sua vontade, podemos nos considerar mais que vencedores. Mas quando nos afastamos da presença do Senhor, quando deixamos de fazer a sua vontade, já somos fracos, somos pobres, miseráveis, meus amados. Mas com a presença de Deus somos mais que vencedores. E o exemplo de Gideão é que muitas vezes as pessoas se acham tão grandes, tão fortes, e acabam por si se afastando dos caminhos do Senhor. E pode saber que se a pessoa não quiser fazer a sua obra, se a pessoa não estiver disposto a obedecer ao Senhor, Deus levanta o pequenino, Deus levanta o menor, aquele que se acha mais fraco, aquele que se acha o menor, para que venha fazer a sua obra. O fato é que a obra do Senhor, ela vai se concretizar da forma que Deus quer. Jesus voltará. E glória a Deus que estejamos na sua presença. Glória a Deus que venhamos fazer a sua obra, que venhamos ficar em seus caminhos. Se você se sente o menor hoje, meu querido, você acha que não sabe ler, você acha que não sabe falar, você acha que não tem forças para orar, eu quero dizer que Deus
é contigo, homem valente, mulher valente. Deus é com você, meu amado irmão. Deus nunca te deixou. Simplesmente se ponha nas mãos de Deus e faça a sua vontade. E você já está sendo mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe. Eu vou parar por aqui para que o vídeo não fique muito grande, tá, querido? Nós vamos fazer a oração da fé.